Olá, meu nome é Célia Tavares, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo. Lá eu dou aula de História Moderna e também dou aula de Paleografia. Venho aqui hoje falar um pouco da experiência que eu tenho de formação de iniciação científica com os alunos da graduação, que se interessam por assuntos relacionados à Índia portuguesa, né? Não sei se vocês sabem, diferentemente do caso espanhol, a Inquisição portuguesa só teve um tribunal que funcionou fora do Reino de Portugal, que foi justamente em Goa, na Índia. Essa peculiaridade do tribunal português é muito explorada, né? Por um lado, inclusive porque esse tribunal é muito ativo, ele é considerado o mais ativo dos tribunais, dos 4 tribunais que existiram por mais tempo em Portugal. E o interessante desse tribunal é que, diferentemente do acervo documental que a gente tem em Portugal, com muitos processos da Inquisição de Lisboa, da Inquisição de Évora e da Inquisição de Coimbra, né? Ainda assim, no caso de Goa, existe uma carência muito grande de documentação, porque os processos foram destruídos, provavelmente. Então, a gente tem, por sorte, pelas peculiaridades da história do Brasil, uma parte da documentação de Goa está aqui na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, porque a família real veio para o Rio de Janeiro em 1808, como vocês sabem, e se instalou aqui a corte portuguesa, e muita coisa foi trazida para cá, e depois, no retorno a Portugal, eles deixaram algumas coisas aqui no nosso acervo. Então, a gente tem uma coleção muito interessante na Biblioteca Nacional, cujo título é Inquisição de Goa. É uma coleção interessante, ela tem 9 códices, ela se organiza em 9 códices, o número de documentos é em torno de 1.500, tem um pouco mais, porque muitos são cópias uns dos outros, né? É uma documentação variada, é uma documentação que você encontra coisas desde o século XVI até o século XVIII. É uma documentação dispersa, esparsa, né? E não é só processo, não é só texto administrativo, ela tem uma variedade muito grande, né? É uma documentação, na sua maior parte, manuscrita, é claro que tem alguns impressos, formulários, por exemplo, de inquirições e coisas do gênero, mas o grosso da documentação é mesmo manuscrita. E essa documentação tem um catálogo que a própria Biblioteca Nacional produziu, que ajuda muito na pesquisa, mas a partir da minha perspectiva de trabalho no doutorado, que foi trabalhar com essa documentação também, além de outras, né? Eu desenvolvo um projeto há muitos anos, desde a da década de 90, né? Ou seja, desde o século passado, com os alunos do meu curso de graduação e com 2 objetivos básicos, né? O primeiro é de fazer um treinamento de leitura paleográfica, que os alunos sentem muita dificuldade e precisam de muito treinamento. Então, a gente utiliza esse acervo para esse fim. Por outro lado, a gente também quer mostrar uma outra maneira de se tratar a documentação em história. Então, a gente fez um banco de dados que a gente tem alimentado durante esses anos todos nesse processo de treinamento dos alunos na paleografia,
treinamento dos alunos na interpretação dos documentos e treinamento de uma alimentação e uma estruturação de um banco de dados sobre esse acervo especificamente, né? Por motivos técnicos, a gente ainda não tem a publicação desse banco de dados, mas a gente trabalha com ele dentro do âmbito da universidade. O que acontece nesse processo é muito interessante, porque com isso os alunos vão entrando em contato com uma série de temas que são muito pouco explorados na nossa formação mesmo aqui no Brasil, né? A história do Brasil é uma história muito autocentrada nas características da história do Brasil. Nós temos esse vício de ofício, né? Então, é interessante perceber os alunos entrando em contato com essa documentação, tendo que aprender desde a geografia da Índia, né? Conhecer as cidades que muitos deles nunca tinham ouvido falar, Cochin, Goa, Damão, Diu, né? A Costa do Malabar, São Tomé de Meliapor e assim por diante, uma enorme quantidade de informações que enriquece o olhar desse aluno, por um lado, e, por outro lado, eles têm também que aprender sobre figuras, porque a gente está fazendo um banco de dados, então a gente tem que saber quais são as figuras históricas que estão ali, os juízes, né, do tribunal, os notários, os escrivães, você tem várias demandas administrativas, uma troca de correspondência muito grande entre o Tribunal de Lisboa, ou melhor, o Conselho Geral de Lisboa e o Tribunal de Goa. Muitas dúvidas que os juízes da Inquisição lá em Goa tinham em relação às práticas misturadas, né, mescladas do processo de cristianização dos hindus locais, né, dos habitantes locais, e as práticas milenares que muitas dessas sociedades e dessas culturas exerciam nessa região. Então, é muito interessante a gente ver como o aluno ele deslumbra, né? Ele fica deslumbrado mesmo, não é vislumbra, não. Ele fica deslumbrado com essa quantidade de informações. E isso transforma algumas pessoas e propõe algumas pesquisas que já estão dando frutos, depois de tantos anos também trabalhando, não é? Em muitos trabalhos interessantes. Então, por exemplo, nós temos uma aluna que, semana passada mesmo, acabou de defender o doutorado, em que ela começou comigo como iniciação científica, nesse projeto de exploração da documentação de Goa, e ela se interessou por um aspecto pouco explorado, que era sobre o convento das Mônicas em Goa, um convento agustiniano feminino, fundado em Goa, e que, através de alguma documentação inquisitorial, ela se interessou por esse tema e desenvolveu o estudo tanto no mestrado quanto agora no doutorado. Fez um trabalho muito bem desenvolvido e pensa muito bem sobre essa questão da circulação dessas populações. Muitas mulheres vinham de vários lugares do Império Português, de Macau, até mesmo das Filipinas. Você tem a gente chegando nesse convento. Então, ela dá um olhar muito interessante para essa formação dessa instituição. Uma outra aluna que agora está em outro estágio, já ainda está começando a estudar, ainda está no projeto de iniciação científica, que ficou muito curiosa, porque é muito comum aparecer no texto dos documentos uma expressão que é o Nike, né? Que ela ficou muito curiosa de saber o que era isso, né? A gente sabe que é uma casta, né?
A gente sabe que é um grupo que fazia algum tipo de intermediação entre os portugueses e os indianos, né, as sociedades locais, mas tem pouca reflexão sobre essa questão. Então, agora ela está engatinhando, ela está começando a tentar desbravar essa questão. Né? O que é o Nike, o que era o Nike na sociedade indiana, o que era o Nike nessa nova sociedade mesclada que os portugueses estão criando ali em Goa. Então, é um caminho interessante. Um outro aluno, que já está num outro estágio também, ele está trabalhando no mestrado já, e ele está trabalhando com um tema muito interessante, que é ligado à questão dos franciscanos e dos colégios que os franciscanos já teriam começado a desenvolver, ou pelo menos uma tática de missionação associada à educação que os missionários franciscanos já teriam desenvolvido antes mesmo da chegada dos jesuítas, porque existe toda uma crença que defende a ideia de que a missionação e a educação foram se aproximando no Oriente graças apenas, ou pelo menos um protagonismo enorme, à Companhia de Jesus. E ele agora está investigando isso. Eu estou dando esses exemplos para mostrar como é muito interessante você. Tem outros exemplos, é claro, a gente podia ficar falando mais exemplos, esses são 3 muito marcantes, né? Mas eu acho muito interessante a gente ver a reflexão que a gente pode fazer sobre como trabalhar desde ter a formação, desde o início da formação dos alunos, com uma documentação bastante peculiar, pode abrir portas de questões e pesquisas inovadoras, originais, com perguntas muito diferentes e que promovem um olhar em direção ao Oriente, no caso aí mais especificamente a Índia. A gente tem outros trabalhos de outros alunos que aí enveredaram por outros temas relacionados ao Oriente, relacionados à Ásia. Então a gente tem alunos que estudaram no Japão, jesuítas no Japão, temos estudando jesuítas na China, ou seja, a maneira, a porta de entrada de muitos alunos que não dominam as línguas locais orientais, né, nem conseguem ler os textos orientais e originais, eles podem chegar a esse universo graças à documentação em português, né? Que tanto os jesuítas quanto a Inquisição, através da Inquisição de Goa, permitem. Né? Então é muito interessante ver como esse exercício, que a princípio é muito lento, porque é um trabalho de ensinar a ler cada letrinha mesmo de um documento manuscrito em estado, às vezes, muito difícil, né? Muito agreste, né? de enfrentar, e vê-los crescendo e desenvolvendo temas tão diferentes do que apenas a história do Brasil, ou percebendo as conexões que essa história do Império Português promove, porque a gente não pode isolar o caso de Goa dos casos aqui no Brasil e na África. Né? O trabalho da Patrícia, que vai falar daqui a pouco, mostra justamente isso, essa capacidade de integração que esse tipo de tema e documentação faz. A gente consegue ver a história de uma maneira conectada, porque a gente, justamente através desse fio condutor que é a documentação portuguesa, nos promove essa peculiaridade, né? Essa facilidade de aproximar essas análises. Né?
Então, num primeiro momento, eu queria falar sobre essa questão da formação dos meus alunos e da importância que esse tipo de documentação tem na formação deles e mostrar que, a partir daí, várias questões sobre o Oriente, sobre a Ásia, estão surgindo, né, em várias cabeças. E eu vou aproveitar mais um tempinho para, então, falar do que eu pessoalmente trabalho atualmente. Como vocês veem, o trabalho com os alunos é um trabalho muito antigo e cotidiano, e é quase assim uma espécie de colheita semestral de interessados e voluntários para trabalhar com esse tema, né? Atualmente, eu tenho feito uma discussão sobre as práticas gentílicas, que são as práticas da. Só explicando para vocês entenderem de uma maneira prática, quando os portugueses chegaram à Índia, especificamente, quando eles conquistaram Goa, eles começaram um processo de cristianização das populações locais. Num primeiro momento, especialmente a partir da década de 30, de 1530, você vai ver a conversão de quantidades muito grandes de pessoas nas castas mais baixas da sociedade indiana. E isso vai fazer com que muitos. O tipo, a qualidade de conversão foi muito superficial, digamos assim. Era uma preocupação em converter as pessoas para levá-las para a salvação, mas, em contrapartida, uma formação, digamos assim, mais firme da cristianização não era feita, né? E o que a gente notou, né, nesses anos todos que a gente estuda esse caso, né, é que, com a chegada dos jesuítas, o impacto desse processo ainda vai ser mais dramático, porque a Companhia de Jesus, de fato, vai abraçar essa modalidade de conversão, da conversão em massa, e vai se preocupar muito com essa ideia do impelle entrare, ou seja, compele entrare, ou tem que entrar para ser salvo, né? Então, havia uma certa flexibilidade em relação a algumas práticas que os hindus, mesmo convertidos ao cristianismo, continuavam a praticar, né? Mas nesse mesmo contexto, então a gente estava falando que em 1530 começa um processo de conversão mais significativo, mais volumoso, e que é reforçado pela chegada dos jesuítas na década de 40, em 1542, Francisco Xavier chega lá em Goa e começa realimenta esse processo de conversão em massa. E aí o que acontece é que em 1560 chega a Inquisição, o Tribunal da Inquisição de Goa. Ele é fundado em 1560, começa a funcionar ainda muito timidamente em 1562, quando chegam os primeiros juízes, os primeiros grandes signatários do tribunal, né? E a partir daí, a partir portanto, da virada do século XVI para o início do século XVII, o que a gente vai ver é que cada vez mais o número de perseguidos pela Inquisição vão ser justamente esses novamente cristianizados, esses novos cristãos de origem indiana, né? Por quê? Porque muitos eles se diziam cristãos, tinham sido batizados, né? Mas continuavam a fazer determinadas práticas das suas antigas tradições, né? Então isso foi considerado pela Inquisição, claro, né? Porque a Inquisição ela julgava aqueles maus cristãos, né? De uma maneira muito dura, e
houve uma perseguição muito significativa. O número de perseguidos pelo Tribunal de Goa a certa medida, ao longo do século XVII, vai aumentando enormemente os que são de práticas de gentilismo. Em contrapartida, diminui a perseguição aos cristãos novos de origem judaica, alguma perseguição a outros crimes também se mantém estável, mas o gentilismo cresce inegavelmente, né? Então, a minha discussão é justamente entender como é que essa ideia, esse conceito de gentilismo e de práticas gentílicas está sendo discutido por essas duas grandes instituições do Império Português, a Companhia de Jesus e a Inquisição de Goa. Eu tenho, desde a tese, uma proposta de entender que a Companhia de Jesus ela alimenta o processo de repressão da Inquisição. Há uma clivagem, há uma separação entre os projetos de cada um dessas instituições, e eles entram em confronto, mas quem paga o preço desse confronto são os hindus cristianizados, né? Então, essa discussão do que é o conceito de gentio, do que é o conceito de gentilismo, e o que são essas práticas gentílicas, é o que eu venho pesquisando já há algum tempo, e tem resultado em muitas reflexões. Boa tarde, eu sou Patrícia Souza de Faria, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e atuo no laboratório de mundos ibéricos, também vinculado à minha universidade. Nesse encontro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvo com os meus alunos de graduação e de pós-graduação da minha universidade, ligada ao ensino de Índia, de Ásia de maneira geral, mas sempre num recorte muito associado à Ásia de influência portuguesa, em função de várias razões, muitas das quais a própria Célia acabou de mencionar. Primeiro, o próprio acesso à fonte, a questão da leitura de línguas asiáticas nem sempre é uma habilidade que os alunos têm, e nem sempre em universidades no Brasil nós temos consolidados cursos que ensinem algumas das línguas asiáticas. Talvez o árabe sim, mas dependendo da especificidade é um pouquinho mais difícil ter acesso a essa formação. Mas, de modo geral, o trabalho que eu desenvolvo é bastante vinculado a esse laboratório de mundos ibéricos. Na minha universidade, eu também tenho o prazer de contar com a professora Margarete Gonçalves, que também trabalha com a Índia de influência portuguesa. E um trabalho que é fundamental igual como a Célia também falou, é o trabalho de iniciação científica. Ele é a base da formação dos jovens pesquisadores que se dedicam à Ásia no Brasil. E, felizmente, eu tenho conseguido ver como os alunos que iniciaram a pesquisa alguns anos atrás estão quase no finalzinho da finalização de suas teses de doutoramento. Por isso, reforço mais uma vez que a iniciação científica é esse pontapé, é o passo inicial em que os alunos são apresentados a primeira vez. Na maioria das vezes, eles sequer conhecem muito bem a geografia da Ásia, por exemplo, da época moderna, e começam a ter contato com fontes, com uma bibliografia, com uma historiografia, e vão desenvolvendo aos poucos a sua própria autonomia na medida em que eles conseguem construir alguns problemas, e muitas das vezes bastante inovadores. Então, normalmente, o projeto de iniciação científica, eu que construo, é uma temática que eu pesquiso, mas a partir desse contato, eles vão acabando desenvolvendo os seus próprios desdobramentos. Então, por exemplo, tem o caso de uma aluna que começou a estudar um tema ligado a clérigos nativos, que era o que eu estudava, clérigos nativos de castas cristãs de Goa, e à medida que ela foi analisando a documentação e
e em alguns estudos, ela acabou desenvolvendo um interesse em pesquisar, não, digamos, os missionários ou os clérigos, mas os que eram alvo desse processo de missionação, por exemplo, os meninos e as meninas, que eram alvo da conversão. Então, eles próprios vão desenvolvendo problemáticas bastante inovadoras. Claro que existem desafios, e eu acho que talvez um dos maiores desafios é realmente consolidar esse campo de conhecimento. Não são muitas as universidades que têm, por exemplo, cursos obrigatórios de história da Ásia. Então, depende muito de um trabalho quase de promoção, de oferta de disciplinas eletivas, optativas, realização de eventos, que é o momento em que se desperta bastante o interesse para essas temáticas. Muitas das vezes não se resumem nem ao que eu apresento inicialmente como uma possibilidade de pesquisa, alguns temas ligados à Índia portuguesa, porque alguns acabam, por si próprio, encontrando outras temáticas ligadas à história da China ou do Japão, e acho que isso tem sido bem interessante, mas, como também disse, encontra alguns desafios, que é talvez um espaço universitário que valorize mais o estudo asiático para a época moderna. Para a história contemporânea, de fato, há muito mais investimentos ligados à história da China, à história da Índia, mas quando se pensa em história moderna, um pouquinho menos, e daí reforço também a importância do trabalho que a Célia tem feito já há muitos anos, de criar, digamos, quase que uma escola de jovens pesquisadores dedicados ao universo do que poderíamos chamar de uma Índia de influência portuguesa. Outro desafio é como tratar essa Índia de influência portuguesa, nos pautando em documentos escritos em português, elaborados por agentes portugueses, sem adotar uma perspectiva eurocêntrica. Então vão surgindo também outros desafios teóricos, metodológicos. Mas, de alguma maneira, com um pouco de criatividade e de cuidado, nós tentamos aparar essas arestas para não realizar realmente uma narrativa lusocêntrica, e eu acho que não aparece nem nos trabalhos dos orientandos da Célia, e acredito que também não nos meus. Nós temos esse cuidado, sabemos qual é o nosso lugar de fala. Então, poderia falar de vários trabalhos interessantes nesse momento, mas eu queria também reforçar que eu própria também atualmente tenho desenvolvido um trabalho que é um pouco um desdobramento de pesquisas iniciais que fiz com base em fontes da Inquisição, em que eu tinha uma preocupação de analisar, sobretudo, também os grupos nativos convertidos, mas num bojo dessa pesquisa eu encontrei uma categoria que me surpreendia bastante, que era a figura do cativo. Muitos cativos e cativas, e isso me chamou a atenção. O que é esse cativo? É o mesmo que nós chamamos de escravo? É possível utilizar o que a gente conhece acerca da colonização portuguesa no Brasil para falar do que era essa colonização em Goa e essa categoria de escravo ou cativo? A palavra pode ser a mesma, mas se refere a uma outra experiência histórica. Então, a partir das pesquisas que eu fiz ligadas à história dos missionários ou à história da ação da Inquisição em Goa, eu fui encontrando essa categoria cativo. E à medida que eu fui analisando tanto a documentação da Inquisição de Goa, dos remanescentes da Inquisição de Goa, e a documentação da Inquisição de Lisboa, essa categoria aparecia bastante, o cativo asiático, esse escravo asiático. E isso me permitiu analisar especialmente a circulação, o movimento dessas populações asiáticas que eram levadas especialmente de Goa, da Índia, para Lisboa nos séculos XVI e XVII. Então, esse acabou se tornando o meu tema de pesquisa, o que eu tenho desenvolvido recentemente. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa temática. Estão visualizando os slides? Então, seria da Índia a Portugal a presença de homens e mulheres de origem asiática na cidade de Lisboa nos séculos XVI e XVII. A intenção era falar um pouco sobre quem são esses asiáticos que são levados para Lisboa no século XVI e XVII. Qual a origem, qual a região de origem, como eles chegam a Lisboa,
Qual era o estatuto social dessas populações? Alguns eram descritos como escravos, mas outros não eram necessariamente. Como que esses asiáticos sobreviveram ou construíram suas redes de sociabilidade em Lisboa? Então foram várias questões surgindo ao longo da pesquisa. Antes de responder a tais questões, eu acho interessante destacar como foi possível essa circulação de populações asiáticas de Goa para Lisboa no século XVI. Então, em primeiro lugar, e sob inspiração da noção de conexões históricas, de histórias conectadas de Sanjais Pramanian, eu gostaria de destacar as conexões entre regiões aparentemente tão afastadas quanto Goa e Lisboa. E essa conexão se dava, sobretudo, pelo fato de existir um roteiro marítimo regular, que era o da Carreira da Índia, que ligava anualmente esses dois destinos. Ligava, obviamente, com intuitos mercantis, mas essa conexão também permitiu a circulação de produtos, de pessoas e de ideias. Vale destacar que Goa ocupou, então, uma posição central nesse roteiro marítimo que ligava a Índia e Lisboa. Aí tem um mapa que apresenta esse itinerário. Goa também, ela se tornou o centro do que seriam esses domínios portugueses na Ásia, que a Célia destacou, esses domínios que, na verdade, eram bastante espalhados e formavam uma rede mercantil. E Goa, como assume essa posição central no comércio marítimo, ela acaba também ocupando um certo papel como uma espécie de mercado de escravos. Ou seja, para Goa eram levados populações oriundas, tanto da África Oriental como de diversas partes da Ásia. Parte dessa população poderia ficar em Goa ou ser revendida para outros territórios sob a influência portuguesa situados na Ásia, mas uma parcela dessa população ela foi levada de Goa para Lisboa. E em função desse movimento foi possível que uma diversidade de povos de origem asiática, indianos, chineses, singaleses, japoneses, fossem levados para Lisboa nos séculos XVI e XVII. É claro que quando nós falamos de escravos em Lisboa ou de escravidão no Oceano Índico, nós temos que tomar muito cuidado de não projetar o que seria esse modelo atlântico de tráfico de escravos. Por quê? O transporte para Portugal de escravos obtidos na Ásia não seguia esse modelo atlântico, tal como se consolidou especialmente no século XVIII, com gigantescas cifras de africanos capturados e transportados para a América. De Goa para Lisboa eram levados dezenas ou algumas centenas de asiáticos por frota. Normalmente esses asiáticos eles eram transportados na companhia de governadores do estado da Índia, de inquisidores. Então era muito comum encontrar referência de inquisidores de Goa. Quando voltavam para Portugal, traziam um ou dois, marinheiros e capitães também traziam, seja para acompanhá-los e servi-los durante a viagem, ou para serem revendidos assim que chegassem a Lisboa. Em Lisboa, tais populações poderiam se tornar libertas e acabar reconstruindo a sua vida de uma outra maneira. Não entro, entanto, em ênfase nesse aspecto, mas poderíamos falar que essa circulação de escravos de origem asiática, ela tem uma dimensão muito maior do que o mundo português. Então, porque esses asiáticos, eles poderiam ser levados para Portugal. De Portugal, alguns, às vezes, eram levados para o norte da África, para Mazagão, por exemplo. Há um ou outro caso desses escravos de origem asiática, em função da carreira da Índia, paravam, por exemplo, na Bahia ou no Rio de Janeiro. Isso especialmente é mais forte, é mais presente no século XVIII. E há também casos, se nós pensarmos o outro eixo da circulação oceânica, das Filipinas para o México. Então, há estudos que apontam essa circulação e a chegada de populações oriundas das Filipinas, da Índia, da China, do Japão, no México e mesmo em Lima, por exemplo. Então, esse movimento, ele é, claro, não é na proporção do que afetou, digamos, a população africana no âmbito do tráfico atlântico, mas existia nesse universo conectado da época moderna. Então, quem eram esses
esses asiáticos trazidos para Lisboa? Em primeiro lugar, temos que destacar que essa população asiática era de fato uma minoria. Então, quais são os dados aproximados realizados, por exemplo, por Alessandro Stella ou Jorge Fonseca? 10% da população de Lisboa era formada por escravos no século XVI. E dentro dessa população escrava, entre 10% a 20% era de origem asiática. Então, era de fato uma minoria, mas o que é interessante notar, essa minoria ela era constantemente alimentada por novas levas de asiáticos que chegavam a cada retorno dos navios da carreira da Índia. E essa presença ela era tão significativa que nós temos, por exemplo, documentos que comprovam a existência de uma confraria que era exclusiva dos, entre aspas, índios, dos asiáticos, a confraria de São Tomé, em Lisboa. Então, se existe uma confraria exclusiva para um grupo específico, é porque, de alguma forma, acabou se constituindo uma espécie de, não digo identidade, mas de uma forma de perceber esse grupo como algo, um grupo especial, que merecia ser classificado como, mesmo que fossem escravos, eles não se confundem com os que vêm da própria África. Então, e essa população, qual a origem? Quando se analisa as fontes, é muito interessante porque é possível ver uma diversidade bastante considerável. A maioria deles é oriunda possivelmente da própria Índia, mas alguns vêm do Sri Lanka, do Japão, da China, do Sudeste Asiático. O perfil do deslocamento é do local de nascimento ou do local em que eles foram capturados. Depois eles são levados para Goa e de Goa são levados para Lisboa. Há algumas referências de algumas viagens que são feitas a partir de Coxim para Lisboa, mas a maioria é esse movimento de Goa para Lisboa. Qual o estatuto dessas populações? A maioria dos identificados são classificados como escravos ou cativos. Outros são como forros ou libertos. Mas há também uma população que é descrita na documentação como uma população de origem nobre. Então, há casos, por exemplo, de príncipes do Ceilão ou de outras regiões, e há pessoas que, por mais que não se tenham tido esse estatuto de príncipe, que possa ser exagerado, eles são tratados como uma pessoa de procedência, de origem social sofisticada. Então, houve um caso, por exemplo, de um documento em que era um processo para formalizar um casamento e era um indiano que desejava se casar com uma mulher portuguesa branca. E era a família dele quem pediu o casamento, porque dizia que ele era muito mais nobre, que a portuguesa era muito pobre e não tinha qualidade para isso. Então, se por um lado podem predominar populações escravizadas de origem asiática, esse perfil era múltiplo, porque existiam asiáticos que foram levados para Lisboa ou outras regiões da própria Península Ibérica em função de suas habilidades, dos seus ofícios e por motivos outros. Então, nessa imagem que eu projeto, é a pedra tumular de um desses príncipes asiáticos e essa pedra se encontra em Lisboa. É do príncipe João de Cândia, um dos casos mais conhecidos. No caso, eu encontrei a documentação dos escravos dele. Então, é bem interessante também poder cruzar. Bom, a respeito dessa presença, a documentação que eu tenho trabalhado continua sendo também com os documentos da Inquisição, que são muito ricos para tentar traçar o quê? A origem, as redes de sociabilidade, e uma documentação que é classificada como sumários matrimoniais. São os processos, na verdade, não são os registros de casamento. São os processos movidos por todos aqueles que são estrangeiros e desejam se casar e precisam provar que eram solteiros em sua terra de origem. O que se torna uma maravilha, porque todo asiático ele é um estrangeiro em Lisboa e ele tem que mover esse processo para provar que não tem nenhum impedimento. E ao fazer isso, eles reúnem outras testemunhas e normalmente também são outros asiáticos que tentam provar que eles eram livres na Índia. Isso, então, eu localizei até agora 259 sumários matrimoniais, em que pelo menos um dos noivos, o noivo ou a noiva, é oriundo do chamado Estado da Índia, dessas várias regiões
de influência portuguesa situadas na Ásia, mas se nós formos contar as testemunhas, são mais casos ainda. Então, eu vou citar só como um estudo de caso, um pequeno exemplo, Tomé Pereira, é um caso bem interessante. Tomé Pereira e Francisca Mendes, que são descritos como pessoas oriundas do estado, das partes da Índia. Não é dito qual o local da Índia, precisamente, das partes da Índia. Então, eles foram levados para Lisboa, casaram-se na igreja de Nossa Senhora da Trindade, em Lisboa. E o interessante é que eles tiveram 4 filhos. Infelizmente, não há nome dos filhos, não há mais detalhes. O casal havia vivido pelo menos há 8 anos em Lisboa, quando, em 1610, Tomé Pereira faz o seguinte movimento, o que parece ser muito comum. Muitos são trazidos da Índia, mas não quer dizer que uma vez depois de chegar em Lisboa, eles não retornem mais. O caso de Tomé Pereira é um desses. Ele estava em Lisboa e ele retornaria à Índia a trabalho. Só que ele morreu no meio do caminho e nós sabemos que, em 1602, Francisca Mendes, na condição de viúva de Tomé Pereira, ela pede autorização para se casar novamente. Então, aqui tem o balãozinho da Francisca Mendes, o Tomé Pereira. Em 1612, então 2 anos depois de ter morrido, ela desejava se casar novamente e por isso ela moveu um processo para pedir autorização e provar que ela era efetivamente viúva. Nesse processo, então, ela reúne testemunhas, não são asiáticos, mas são pessoas que trabalham no mar, são marinheiros ou funcionários da Casa da Índia, que vão provar que, de fato, Tomé Pereira morreu. O interessante desse processo é que Francisca Mendes, quando ela vai se casar a segunda vez, ela também se casa com outro asiático. Nesse caso, com Manuel Rodrigues, que é proveniente da China, de Cantão. Esse caso, então, ele é interessante porque ele sugere a presença de indianos, chineses e demais asiáticos em Lisboa no século XVII. Esses 3 nomes, Tomé Pereira, Francisca Mendes, Manuel Rodrigues, se estabeleceram em Lisboa, representavam de fato uma minoria, mas essas redes de sociabilidade nos ajudam a reforçar o quê? Como esse grupo, de alguma maneira, mantinha uma espécie, eu não posso dizer identidade, mas uma forma de se perceber como diferente. Há uma tendência, quando analisamos esses processos, se nós poderíamos falar de uma espécie de, entre aspas, endogamia. Porque uma endogamia, em geral, uma mulher de origem asiática se une também a um homem de origem asiática. Claro que há casos de asiáticos com africanos, ou mesmo de homens asiáticos que se unem com mulheres portuguesas. Mas são processos que nos permitem perceber o quê? Com quem eles se relacionavam, como eles conviviam com outros asiáticos, e qual era essa rede de profissionais com quem eles se relacionavam. O caso que eu apresentei não são descritos como escravos, possivelmente eram pessoas livres ou libertas. Um último caso que eu gostaria de apresentar para mostrar o potencial dessas fontes seria com base não nos sumários matrimoniais, mas num processo da Inquisição, e é o caso de Pedro. Pedro era um escravo barqueiro, proveniente dos arredores de Malaca, possivelmente, e a partir do processo da Inquisição nós temos como saber minimamente, digamos, fragmentos da trajetória de vida de Pedro, onde ele nasceu, como ele foi capturado e depois levado de Goa, e mais uma vez de Goa, para Portugal, com quem ele trabalhou ao longo dos anos, e por fim é possível também traçar essa rede de sociabilidade de Pedro. E na rede de sociabilidade dele nós vemos que ele convive com escravos de origem asiática, escravos de origem africana, alforriados, quais são os locais de convivência, como seria esse universo do trabalho na Lisboa do século XVI e XVII, e o que acaba sendo interessante também, como ele era percebido pelos demais. Uma das questões, por exemplo, que aparecia é, será que Pedro era percebido pelas testemunhas do processo da Inquisição como alguém diferente, já que ele era parte de uma minoria? Parece que sim, porque na documentação da Inquisição, normalmente ele é descrito como pertencente a uma espécie de uma casta Jawa, casta Java, para se referir à origem dele.
e também ele é descrito como tendo cor de Brasil. Possivelmente a ideia da cor deve ser da tonalidade avermelhada, né? Então, havia alguns indícios na documentação que tentava evidenciar um esforço de classificar essa minoria de origem asiática em Lisboa. Por mais que eles convivessem com populações africanas, escravas, que eram também outras minorias, tanto o documento produzido pela Inquisição de Lisboa quanto nos sumários matrimoniais, há um esforço de distinguir essas populações, e elas também, de alguma forma, se percebiam como distintas. Então, é um trabalho que ainda está em processo de ser sistematizado. Eu criei um banco de dados para reunir essas informações, esses 259 casos, mas eu acho que é uma pesquisa que pode ter um potencial para tentar analisar, não com tantos detalhes, mas pelo menos alguma informação sobre quem era essa população de origem asiática que viveu em Lisboa nos séculos 16 e 17. Então, seria mais ou menos isso que eu tenho pesquisado atualmente, e só tenho a agradecer pela atenção, a ter essa oportunidade de falar do que o meu grupo de pesquisa tem feito e do que eu tenho feito recentemente. Então, era isso. Eu acho que também faltou me despedir também, né? Muito obrigada pela atenção, e foi uma bela oportunidade de divulgar o que a gente faz aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.